Shalom, shalom. Eu sou a Damares Gomes, missionária da congregação Missão Bereshit, uma congregação judaico-messiânica. E mais uma vez aqui com o nosso Chá com Torá e o especial Festas Bíblicas. E nessa tarde estaremos falando sobre Pêssah. Pêssah, a festa da libertação e da redenção do povo. E aqui na mesa estou com a pastora Ana Paula. Shalom! Estamos aqui mais uma vez no Chá com Torá para falar hoje, como a Damares falou, sobre uma festa muito, muito, muito importante, muito preciosa, que fala sobre uma linda história de amor que envolve renúncia, envolve libertação, envolve adoção, E eu creio que, apesar de tudo que vai ser falado aqui, o Eterno tem algo muito mais profundo para ministrar o coração de cada uma de vocês que estão aí assistindo. Então, pega o seu bloco de anotações, pega a sua caneta e vem estudar com a gente. Estamos aqui com a Daniele Arona. Shalom! Uma alegria, sempre, poder compartilhar das festas com vocês, um projeto para as mulheres, para a gente saber como, inclusive em casa, como fazer, como comemorar as festas. Todo o conteúdo que a gente vai dar, você vê que a gente está com caderno, nós estudamos para compartilhar com vocês, para que você tenha recursos, conteúdo, que você possa entender a grandeza. Sim. E a importância não só do tempo dessas festas, mas as regras, tem mandamentos, tem orientações para como comemorar. E nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Prazer estar com vocês aqui. É a Cláudia Palácio. Shalom, queridos! Hoje estamos aqui nós quatro para dividirmos novamente com vocês nossas experiências, nossos aprendizados em direção à restauração da nossa fé. Amém. Porque hoje a gente vai compartilhar um pouco daquilo que a gente tem aprendido sobre a festa de Pêssah, que é a festa da libertação do povo. E o que essa festa hoje ela traz para nós de revelação. E é importante nós vivermos o tempo certo, as datas certas, porque são encontros marcados do Eterno conosco. E essa festa é muito importante e a gente agora vai aprender e compartilhar juntos. E o Chá com Torá, a gente está com um episódio, a gente já falou sobre o Shabat, a gente já falou sobre o Purim, e agora falando de Pêssah, que é uma festa que está se aproximando no nosso calendário. E o importante também é a gente entender que essa festa é uma festa que consta no primeiro mandamento. Sim. É uma instrução do Eterno. Está não somente no Antigo Testamento, mas também consta lá em 1 Coríntios. Devemos compreender que é uma tradição, é um encontro marcado e também que é uma bênção espiritual para a gente. E o Chá com Torá, conforme as irmãs aqui, é a gente aprender no dia a dia, a prática, colocar em prática. Dá para viver essa festa? Dá para fazer dentro de casa? Qual é o papel da mulher na realização dessa festa, desde o planejamento, a execução e depois da festa? Amém. A gente vai abordar aqui nesse estudo o aspecto histórico de Pêssah, Pêssah nos dias atuais. Quem pode celebrar, porque é uma dúvida, Todo mundo pode participar dessa celebração? Então, a gente vai abordar aqui, Pêssah e Yeshua. Então, vamos começar agora com a Daniele Arona, falando sobre o aspecto histórico, no contexto histórico. Daniele, a Páscoa ou Pêssah que Yeshua estava comemorando com os apóstolos, ou seja, o verdadeiro sentido de Pêssah, aconteceu em que período, em que contexto da história? Nós vamos tentar resumir, porque são muitos detalhes, Foi um desafio para mim tentar resumir, e no meu caminho de raciocínio, eu dividi o entendimento do contexto histórico de 3 formas. Eu vou lá atrás, precisamos voltar para entender como foi dado esse mandamento,
e qual o tempo na história. Depois a gente vai chegar na época de Jesus, de Yeshua, o que acontecia, como era na época dele, e vamos trazer para hoje, né? Dentro, sempre falando do contexto histórico. E aí eu pesquisando, a primeira coisa que eu encontrei na sabedoria, nos livros, nos comentários dos próprios irmãos judeus sobre isso, eles sinalizam Gênesis 15. A parte histórica a gente dá muitas referências, textos e as fontes, para você ter anotado, você guardar e ter conhecimento. Então, Gênesis 15, versículo 13, 14 e 16, a gente vai ver aquele momento que é feita a aliança com Abraão, quando ele faz, então, o sacrifício dos animais. O Eterno faz ali a primeira referência ao que ia acontecer com esse movimento do povo de saída, né? O Eterno, então, sinaliza para o pai que os seus descendentes, assim, de pai para pai, ele sinaliza que os seus descendentes iam passar um período numa terra distante, dá o tempo, né? Eu fiz as anotações aqui, olha que interessante nesse texto, que Abraão já não estaria mais aqui, estaria com seus ancestrais, que a sua quarta geração voltaria para esta terra onde estava sendo prometida para ele naquele momento da aliança. Confirmou a promessa e disse: os seus descendentes voltarão. E ele ainda diz do tempo dos amorreus estarem prontos para uma punição, que a gente vai ver depois, que no período do retorno, Josué, então, vai conquistando a terra e tem esse embate com os amorreus lá na frente. E a ordem era exterminar porque eles atingiram o máximo do pecado. E aí esse tempo na aliança chama de tempo de estarem prontos para a punição. Por que eu começo por aí, falando sobre a história? Porque eu vejo as características do Eterno já marcando tempos. A gente vai ver lá na frente a importância dos tempos, né? Isso é uma profecia, algo que aconteceria, e o Eterno dá detalhes sobre isso. Olha como é importante, como a gente vai vendo a importância e conhecendo o Eterno, estudando os textos, como ele é, como ele preza por isso. E aí eu vejo também características de um pai, né? De pai para pai, como eu falei, né? Falando, olha, o que vai acontecer com seus filhos, mas eu vou estar cuidando da sua descendência. E bem naquele momento onde Abraão, um pouquinho antes, está conversando com o Eterno, porque não tinha um descendente na carne, então o Eterno também confirmando não só a terra, mas a vinda de Isaac. Então tudo isso a gente vai vendo nesse texto, a fidelidade de Deus, né? E eu acho importante a gente marcar isso, esse primeiro texto falando de Pêssar. A gente já está falando de Pêssar, né? Desse retorno. Então, como é importante esses escritos. Então, nós estamos nesse primeiro momento, lá atrás. Depois nós vamos ver na sequência Yosef, né? A história incrível de Yosef, de um projeto de Deus, porque haveria um tempo de fome. E a gente vai ver então a história dele com os irmãos, ele indo, o Senhor já preparando o caminho para um grande livramento, né, da morte, que seria a ida do povo para o Egito por conta da fome. E aqui aí a gente já vai ver um pouquinho mais à frente, em Gênesis 50, essa história, né? Gênesis 46, e José dizendo o motivo, reconhecendo o motivo dele estar lá. É uma história maravilhosa também. Eu estou caminhando no tempo, né, para chegar e mostrar a você que em todos os textos nós vamos ver as conexões dos tempos do Eterno determinados. E como é importante respeitar esses tempos. Então vai ter um período de uma grande bênção nesse período de Yosef, depois morre Jacó, né, seu pai, Jacó, depois ele, e o povo continua na terra, se levanta outro faraó, e esse faraó não conhecia essa história. Mas que é importante também nesse segundo texto que eu estou construindo e mostrando a você em casa, como foi a construção disso no tempo, né? A gente vê uma entrada tremenda de Jacó com 70 da sua família, 70 almas da sua família, contando já com Yosef e seus 2 filhos. Depois nós vamos ver a saída de um grande povo,
Que nós Entrada vamos no chegar. Egito. A entrada no Egito. E a saída, estou contando essa história do Egito, né? Da ida para o Egito no período de fome. Bom, ainda lá atrás, se formos falar sobre datas, é importante, a gente vai ver, estudando hoje na internet, nos livros, existem algumas discussões sobre o período, tá? Eu vou trazer 3 pontos para você entender a história no contexto, né, no tempo. Nós vamos ter historiadores e pesquisadores que vão desconsiderar os textos bíblicos, vão buscar tentar encontrar inconsistência nos textos bíblicos. Eles vão, então, sem provas, sem fundamento, né, de provas, dizer então que isso acontece no ano 1250, o que vai contradizer os teólogos, as correntes teológicas, que vão dizer que aconteceu em 1445, tudo antes de Cristo, tá? Esses anos antes de Cristo. E aí esses teólogos, com algumas provas arqueológicas, vão dizer que isso acontece então no ano 1445 antes de Cristo. Que provas seriam essas? E é legal trazer isso, né? Eles vão dizer que existem provas no texto bíblico, informações no livro de 1 de Reis 6.1, que faz a contagem do tempo, desde o período do êxodo, da saída, até o primeiro templo. Então, nessa contagem, segundo os textos bíblicos, estaria nesse período. A gente vai ver, na arqueologia, vai apresentar a estela de Merneptah, que é uma pedra que vai contar a história que acontece bem característica do que acontece nesse êxodo. Ela é do ano 1232 a 1198. Por que eu estou falando desses achados arqueológicos? Porque eles vão comprovar, são fatos, textos, história, que vão comprovar esse período. A gente tem uma invasão que acontece em Jerusalém de um povo chamado Zabiru, e a gente sabe que é um nome dado aos hebreus. E por que invasão a Jerusalém? Porque eles estavam reconquistando a terra no período de Josué, né? E tem uma carta de um governante escrita, o nome dessa carta é Carta de Amarna, escrita para o faraó Akenaton, falando sobre esse Zabiru, né? E aí, quando você vai para a arqueologia, eles têm como comprovar que provavelmente eram os hebreus que estavam ali conquistando a terra. A rainha, tem provas do período da rainha provável de ser mãe de Moshe, que cuida dele também para esse período. Então, eu vou deixar um artigo para você, se você quiser procurar na internet. A fonte tem uma lista de achados arqueológicos e contexto histórico que prova esse período, né, a corrente teológica, né, cristã. E o artigo a gente vai colocar depois na descrição 2 prováveis ocasiões para o êxodo e suas implicações. Mas eu vou te mostrar por que é importante a gente falar sobre isso. Esse artigo é da UNASP, de um aluno da faculdade UNASP, né, que estuda o contexto bíblico histórico. Mas para o judeu, e aí eu fui numa fonte de um site muito conhecido, que a gente pesquisa bastante, o Rabad, eles vão falar que para o judeu o êxodo acontece em 15 de Nissan, e nós sabemos que a gente vai falar sobre essa data importante, eles dão o dia específico, né? E eles vão dizer que isso acontece na era cristã, na contagem do cristianismo, né, desse nosso calendário, nós vamos falar sobre isso, é no ano 1313, antes de Jesus, antes do ano 1, antes dessa contagem do ano 1 do cristianismo. Isso vai dar 3.300, eu fiz até esse cálculo aqui, 3.336 anos antes de nós hoje, esse êxodo, né? Por que eu estou falando de datas? Porque nós temos aprendido que o Eterno trabalha com ciclos e datas marcadas. E os textos que falam sobre isso sempre vão dizer para nós que essas datas são para sempre. Não haveria nada que revogasse essas datas.
tá? Nós vamos ver que ele vai nos ensinar que essa festa precisaria ser comemorada sempre na primavera. Nós vemos o cuidado do Eterno nesse período, que não era nem quente nem frio, o povo ia para o deserto, mesmo assim nós vemos a coluna de fogo, aquela proteção toda do Eterno com o povo. E nós vemos 2 calendários. Importante, quando eu falo de contexto histórico, eu falo de 2 calendários. Né? Nós vamos ter então no texto de Êxodo 12, o Senhor marcando um calendário que estava começando ali. A gente costuma chamar de um calendário espiritual, porque eu vou ter uma contagem de dias desde a época de Adão e Eva, e eu agora passo a ter uma maneira de contar os ciclos espirituais das festas. Olha que são muitos detalhes, mas eu quero te dar referência, além de Êxodo 12, que marca esse dia, eu vou falar sobre Números 9, 1 a 5, onde o Eterno deixa isso então claro para o povo. Nós estamos lá atrás, e eu já estou terminando e nós já vamos chegar no período de Jesus, de Yeshua, no contexto histórico, dessa divisão que eu fiz de 3 tempos. Ele vai falar da importância de respeitarmos, e eu fiz uma anotação aqui que eu queria dividir com você. Ele vai dizer que, disse o Senhor, em Números 9, do 1 ao 5, que o povo de Israel observe Páscoa, no tempo designado, no 14º dia desse mês, ao escurecer, observem no tempo que eu designei. Guardem-na de acordo com todos os seus regulamentos e regras. E nós vamos falar sobre algumas delas aqui, com os símbolos que nós vamos dividir aqui com vocês. Então, sempre houve de Deus orientação para como celebrar as suas festas, suas datas. E né? interessante é que Pêssar delimita as outras festas. Vai ser, a gente fala, né, falamos aqui também em outros programas que a gente tem na congregação, que é a porta, né, uma porta de entrada, até pelo seu significado espiritual, que vai ser compartilhado aqui. Né? E essa passagem de Números que você citou, Números a partir de 9. 1 a 9 também? Todo o capítulo. Essa passagem, o Eterno estava reiterando, porque já era o 2º ano, ou seja, já havia retirado o povo do Egito com a celebração de Pêssar, e aqui, exatamente 1 ano depois, o Eterno estava enfatizando: vocês celebrem Pêssar. Sim. Daqui a 14 dias, vocês matem o cordeiro, conforme as regras, conforme o estabelecido. E é algo tão importante que o Eterno, ele tocou o coração de Moisés e falou: sacudam o povo. É para celebrar perpetuamente. Todos os anos. Sim. E aí a gente vai ver, então, em que contexto a gente está. Né? Então, nós estamos vendo lá atrás, estamos caminhando aqui no tempo juntas, e vamos chegando, então, durante todos os anos, até a vinda de Yeshua, de Jesus, nós vamos ver que o povo vai comemorar essa data. Né? Em obediência. E a gente leu aqui os seus mandamentos, as suas regras, como fazer. Né? Eu fico me perguntando muitas vezes por que tantos detalhes. Estou falando aqui com a pastora, está aqui juntinho, aqui atrás. Por que tantos detalhes, né? E eu aprendi uma coisa, eu quero dividir isso com você, veio ao meu coração. Eu sou biomédica e eu aprendi que no 8º dia de um bebê, do nascimento de um ser humano, é o dia de maior produção de uma proteína que é anticoagulante. A gente produz essa proteína mais de 100% no 8º dia. E nós aprendemos que é o dia que é feito a Brit Milá. Então, todas as coisas que o Eterno faz são para o nosso bem. Nós temos aprendido a conhecer esses valores que nós não conhecemos. Então, quando você estuda a história, você vai vendo a importância de detalhes. Quando nós chegamos no período de Jesus, de Yeshua, a gente vai ver que eles viviam isso. Era isso que era vivido. As festas, os tempos do Eterno. Yeshua vai dizer que ele veio cumprir a lei, viver a lei do Pai, aquilo que foi estabelecido. Né? Tem textos que a gente estuda que você vê que é impossível o filho desobedecer a lei, a instrução do Eterno. Então eles viviam isso.
Existem 3 textos no Novo Testamento importantes para você ler, eu vou te dar essas referências, mas nós vamos falar sobre um deles. Em Mateus 26:17, você vai ver o início do texto falando: no primeiro dia da festa de pães ázimos. Então, o texto vai falar que Yeshua, que Jesus e os seus discípulos iam comemorar essa festa. Mateus o quê? Mateus 26:17. E eu anotei aqui. Então tem data. Primeiro dia de pães ázimos, e eles estão fazendo referência aos textos que eu já falei anteriormente. E que os pães seriam sem fermento. Isso são os pães ázimos. Quer falar? Não, logo, a ceia que Yeshua celebrou, ela foi com matzah. Com pão sem fermento. Sim, sem fermento. Né? Eu vou falar os outros textos. A gente vai ter o texto de Marcos 14:12-16, que eu anotei alguns detalhes sobre isso, que é o cumprimento e a forma de se comemorar. Os discípulos estão indo perguntar: como faremos? Como prepararemos o jantar, o seder? E Yeshua vai dizer como fazer, onde fazer. E nós vamos existir então um jantar cerimonial. E o texto que eu separei, que eu queria pontuar, é o texto de Lucas 22. Então, o que preparar? O que é preparar a Páscoa? Você pode ler na sua Bíblia, leia lá Lucas 22, mas eu tenho um versículo, né? Vai falar como fazer. Estava chegando a festa de Matzah, de pães ázimos, e aí eu quero ler com você o versículo 7. Então chegou o dia da Matzah, o dia da festa dos pães ázimos, em que o cordeiro pascal tinha de ser morto. Então havia uma maneira de se celebrar, como fazer. Algumas traduções você vai ver como celebrar. Chegou o dia em que deveria se celebrar a Páscoa, ou eu coloquei sacrificar a Páscoa. Então, o que era isso? A forma como deveria ser sacrificado o cordeiro para o jantar, fazendo menção ao que aconteceu lá atrás, na saída do Egito. Então, isso era, e nós vamos ler também em Êxodo, o Eterno vai dizer: assim é a minha Páscoa. Essa é a minha peça. Existem regras, como eu já li para vocês aqui, nos textos anteriores. Isso era o que Yeshua e os discípulos viviam no primeiro século. Quando nós vamos ver, então, Yeshua indo às pessoas, curando, operando milagres, e depois ele vai se entregar como cordeiro nesse período. Por isso não foi em vão, não foi um período aleatório, foi porque ele estava fazendo uma conexão à libertação, que vai ser falado aqui, do povo. Então, como é importante entender esse período da vinda de Yeshua, nós estamos falando de contexto histórico. Por que eu estou falando sobre isso? Porque ele não morreu nesse período em vão. Havia uma conexão de libertação do seu povo, daqueles que crescem nele. Nós vamos falar sobre isso, como eu falei. Então, todos esses detalhes são importantes porque era isso que era vivido naquele momento. Estamos agora no segundo momento da minha contextualização. Como os seguidores de Jesus, os seus discípulos e aqueles que estavam sendo acrescentados comemoravam a Páscoa. E eu coloquei aqui, 14 de Nissan, comer o pão sem fermento, o jantar, o sacrifício do cordeiro, 7 dias sem fermento. Então, existiam regras e orientações, né, que nós vamos compartilhar aqui os detalhes com você. Então, o Eterno diz que essa é a pêssar dele. Importância espiritual de entender o tempo, porque se ele determina um tempo, tem um motivo. Está acontecendo algo espiritual enquanto a gente está vivendo este tempo determinado. Não se pode mexer nisso, né? E ele diz: não mexam, porque essas são as minhas datas importantes, separadas para sempre. Estatuto perpétuo. Perpétuo, né? Para sempre. Então, ninguém tem poder de alterar isso. Isso, exatamente. Por isso nós estamos aqui contextualizando, trazendo o tempo, mostrando esses detalhes, né? Então esse era o contexto que nós fomos enxertados,
que nós fomos inseridos nessa realidade, né? E partindo, então, para o que houve. Por que hoje nós temos datas diferentes, né? E a gente tem dentro do... Por que hoje tem Páscoa com ovo de chocolate? Ovo, em outra data, de outra maneira se comemora. Que sempre cai num domingo. Num domingo, né? Nós vamos falar sobre isso. Então, segundo Daniel 7, sempre vou dar referências. Daniel 7, 25, haveria o sistema do anti-Mashiach, do anticristo, faria mudança nos tempos, mudança na lei de Deus, nos mandamentos. E nós estamos vivendo isso. E um estudo como esse é para trazer você a essa realidade, como disse a Cláudia, restaurar as nossas raízes, onde nós fomos enxertados. Então a gente vai ver cumprimento de vários tempos e profecias, e essa é uma delas. Houve mudanças. Quando foi que isso aconteceu? Tendo em vista que eu tenho que seguir o meu mestre. Eu digo que Yeshua, que Jesus é o meu mestre, e eu não sigo os seus ensinos e os dos seus discípulos. Nós vamos ver a carta de João, a terceira carta de João, ele vai falar de um homem que se dizia líder no meio do povo, porque não era reconhecido por eles, mas que não reconhecia a autoridade dos discípulos, dos primeiros, de João e dos discípulos que caminharam com Yeshua. Ali a gente já vai ver um povo que não respeitava a autoridade deles e os ensinos deles. Então, veja a seriedade disso, porque eu posso, então, estar incorrendo em pecado, de estar saindo daquilo que o Eterno estabeleceu. Se ele marcou, quem somos nós? Como disse aqui a pastora Ana. Então, detalhes importantes, né? Porque novos irmãos iam chegando, gentios, pagãos, de outros povos, com muitos deuses, reconheciam Yeshua como Messias, mas eles não deixavam todas as suas práticas. Porque no início, nos 3 primeiros séculos, nós vamos ver muitos líderes que depois a gente vai reconhecê-los como cristãos, né? Essa religião que nasce, né? Vai nascer de um sincretismo, de uma mistura de alguns que trazem o paganismo e vão misturar com aquilo que era pregado, com a simplicidade da doutrina e o fundamento dos apóstolos, que João vai chamar a verdadeira doutrina. E com uma desculpa boa, né? Para alcançar mais. Só que a gente não pode abrir precedentes, misturas, porque o Eterno, a gente lida com o Eterno, né, com o nosso Criador, com santidade. Então o paganismo não pode ser assimilado. É uma mistura que não cabe, né? O Eterno não aceita. Ele não aceita. E isso acontece no primeiro século. Agora a gente já está chegando ao final desse contexto histórico. O que aconteceu, então? Nós vamos ter líderes dessas pessoas que foram chegando nesses 3 primeiros séculos até o nascimento oficial com o imperador Constantino. São informações que você pode pegar na internet, e algumas das minhas falas aqui eu vou ler para encerrar. Você vai ver no slide a carta de um desses líderes que defendiam manter e obedecer a Deus e aos mandamentos, como os antigos, como os pais da fé, e ele está falando dos discípulos, dos 12, homens que seguraram e que se mantiveram firmes diante dessa religião que vai nascer com Constantino, imperador, né? Alguns até, provavelmente, a gente estuda que viraram mártires por defender a fé e os mandamentos, né? Então, havia uma discussão de um grupo que, para fundamentar a sua religião, o cristianismo que estava nascendo, eles vão falar, nós precisamos, então, trazer a nossa identidade. Não queremos mais o ensino dos judeus. Queremos a nossa identidade. E aí eles vão estabelecer datas, maneiras diferentes de cultuar a Deus, saindo da forma como o próprio Deus disse que queria. Não eram os judeus que estavam dizendo como adorar a Deus. Foi o próprio Eterno que deu a sua lei. E aí, quando a gente vê o nascimento dessa nova religião, do cristianismo, quando o imperador estabelece, vão começar os concílios, onde vão ter os credos, as orientações para o estabelecimento dessa nova religião, né? Alguns, a gente vai ver, na maioria das fontes que você encontrar,
fontes sérias, nós vamos ver que no Concílio de Nicéia, que eu vou colocar para vocês o slide, vocês vão ver agora o slide, prestem atenção no texto. Eu trouxe só uma frase para mostrar para vocês como é importante conhecermos a história, né? Porque lá vocês vão ver escrito, vocês vão ver no slide, que houve então aí uma mudança, e esse concílio estabelece então a importância de não comemorar a mesma data que os judeus. Não vamos comemorar, nós vamos estabelecer então a nossa data, né? Esse concílio de Nicéia foi no ano 325, já da era cristã, né? No período de Constantino, que a Páscoa deveria ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera. E por que no primeiro domingo? Eles então fundamentam a mudança, né, da data no cristianismo e já não no judaísmo, né, não conforme a Bíblia, como Deus estabeleceu, porque eles alegam em alguns textos que Jesus então ressuscitou no domingo. Então era importante que se comemorasse a Páscoa no domingo. Mas nós já acabamos de ler que o fundamento da Páscoa não é esse, né? E Pêssar é o Senhor passar por cima, ele passa por cima das casas que tinham sangue no umbral, que a gente vai falar mais à frente. Mas no contexto histórico é importante você entender isso. Essa mudança, ela se baseou então na ressurreição de Jesus. Mas onde está isso? Com que fundamento? Não existe. Não está. Isso foi, então, algo determinado por esses líderes pagãos que estavam, então, vindo e construindo essa identidade dessa nova religião. E essa identidade perdura até hoje, né? Porque o ensino cristão, evangélico, católico, ele é o mesmo concernente à Páscoa, né? É ensinado que durante a celebração de Pêssar por Yeshua, ele fez uma ruptura. E ele ali fechou um ciclo de celebração e depois a celebração passa a ser diferente, porque ali ele consumou o sacrifício, então de agora em diante não se tem mais compromisso em celebrar Pêssar como o Eterno estabeleceu. É isso que é ensinado até hoje. E eu ainda vou além. Quando a gente fala que os discípulos a nossa fé precisa estar fundamentada, né? A gente tem que estar no fundamento dos apóstolos. Nós acabamos de mostrar o fundamento dos apóstolos, A Torá. que era a Torá, as regras que o Eterno tinha estabelecido. E Jesus, Yeshua, vivia conforme. Acabamos de dar textos do Novo Testamento. Nós teríamos muitos textos. Paulo, Shaul, vai dizer que ninguém te condene por você comemorar as festas, a lua nova, a forma de comer, porque vocês estão obedecendo ao Eterno. Então, os discípulos, que são os nossos mestres, aqueles a quem nós devemos seguir, Paulo vai dizer, né, eu imito Yeshua, eu ensino a doutrina conforme a lei, a instrução, né? E Paulo também, em 2 Tessalonicenses 2,15, diz: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra, sejam por epístola nossa. Amém. Paulo ali não está desprezando as tradições, assim como Yeshua também não desprezou. Amém. Porque todas Yeshua praticou, né, as santas. E mais, fala, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as boas tradições, assim como retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. 1 Coríntios 11, 2. Eu amo esses textos, porque eles nos mostram o que de fato precisamos entender. E eu sempre falo aqui nos nossos estudos que nós temos que ter a humildade de repensar, não porque recebemos uma tradição, mas pelo que está escrito. E aí eu vou botar para você aí um outro slide, que a gente já vai concluir sobre esse contexto histórico, de um grande líder, foi um líder nesse período que nós estávamos falando do contexto aqui
da época de Jesus e dos 300 anos que vão se seguir, dos conselhos, né? A gente vai ter fontes que vão dizer que essa discussão de Páscoa começa um pouquinho antes do Concílio de Nicéia, né? Há um outro concílio antes de Arles, 314, e que levou até o século IV essa discussão sobre a data. Mas eu vou além. A gente vai fechar mostrando que até hoje ainda existe essa discussão, né? E que a gente está vendo a Igreja Católica, o Papa trazendo uma discussão, né? O Papa Francisco falando sobre, hoje já na atualidade, falando sobre uma unidade ainda que não existe dentro do cristianismo, da comemoração dessa data, junto com as igrejas ali da Ásia ainda, né? E eu quero que você veja aí nesse slide que a gente vai colocar para você agora, essa carta de Policarpo, que foi líder em Éfeso, escrevendo ao Papa da ocasião, na época, Papa Vítor I. Esse homem foi terrível nisso. Ele era contra, e ele se posiciona contra toda a iniciativa que fosse... tivesse afinidade com o judaísmo, com as datas bíblicas, né? E aí Policarpo escreve uma carta, você pode ler, te aconselho, dá um pause na tela, leia esse slide, que coisa mais linda. Ele vai dizer: nós observamos o dia exato, sem tirar nem pôr, pois na Ásia grandes luminares também caíram, morreram, mas guardavam essa data. E ele dá vários nomes, você pode ler, ele fala de Filipe, das filhas dele, fala de Papírio, de Mileto. Depois ele diz assim, essa carta que vocês estão lendo aí, ela foi uma carta de um concílio que teve também, onde bispos se reuniram e colocaram a sua posição, os bispos da Ásia, que eles iam continuar guardando a data como judeus. Todos esses observaram o 14º dia de Páscoa, da Páscoa judaica, que, de acordo com o Evangelho, não desviando em nenhum aspecto, mas segundo a regra da fé. Eu também, Polícrates, o menos importante de todos, faço de acordo com a tradição dos meus pais, que eram os apóstolos. Ele termina mais para o finalzinho da carta dizendo: pois os que são maiores que eu me disseram que nós devemos obedecer a Deus ao invés dos homens. Então você está tendo acesso a essa carta, tem um símbolo dos que seguiam o Messias Yeshua, que é a menorá, né, a estrela de Davi e o peixe. É uma carta que a gente encontra a fonte no livro, né, a fonte dessa carta, a história do livro de Eusébio, né, de Cesareia. Então, o que a gente pode fazer de considerações finais depois de tudo isso sobre o contexto histórico? Uma institucionalização da Igreja Romana, que demandou um distanciamento da realidade judaica, ou seja, nos afastando das nossas raízes, né, daquilo que Yeshua e os discípulos viviam e ensinaram, criando uma identidade própria. Precisavam fortalecer essa identidade nova. Então criam uma nova religião, separando a gente da oliveira, onde nós fomos enxertados, e todo o ensino de Paulo, de Shaul e dos discípulos, conflitos grandes entre eles mesmos, alguns defendendo essa data e outros não, né? E eu termino com esse artigo, então, hoje, do Papa, trazendo essa questão até hoje, né? Propondo uma unificação aí das datas. E só que ele diz assim, no artigo: tenhamos coragem de acabar com essa divisão que às vezes nos faz até rir. O seu Cristo ressuscitou quando? E o seu, quando ressuscitou? E ele diz: não, o sinal é um só, Cristo para todos. É uma fala muito bonita, mas ela não está dentro do fundamento da palavra. É que eles aí fazem uma grande confusão. Páscoa não é o dia da ressurreição. Exato. Páscoa é o dia do sacrifício. Exatamente. Agora foi maravilhosa essa sua colocação, porque quando o Eterno marca Pessa, que foi o sacrifício feito do cordeiro e o sangue nos umbrais, que ele passa por cima, Pessa, passar. Olha como é importante o nome no hebraico, entender o significado. Ele passa por cima e há um grande livramento de morte para os primogênitos. E o significado disso é profundo, a gente não tem tempo para tudo isso. Mas mudou-se o fundamento.
Então, eles tiraram, por isso eu fiz questão de pontuar os tempos, os textos, a forma, a história e essa fala do Papa que está fora do fundamento de Pêssar, que não é a ressurreição, que é o sacrifício de Yeshua. Então, É importante a gente esclarecer que, de forma alguma, a gente menospreza a ressurreição. A ressurreição é um fato importantíssimo. É outra festa. Exato. Exatamente. Mas não é o fundamento de Pêssar. É uma outra celebração. Sim. Né? Todas a gente celebra, né? E aí a gente vai continuar. Então, na resposta, nesse estudo que a gente está fazendo, essa parte histórica fundamental, com todas essas fontes, né, para você ter em casa e guardar e estudar, vai buscar além, para você entender mais o que aconteceu. Né? E aí, pastora Ana Paula, na prática, como celebramos Pêssar? Eu queria começar lendo um texto que eu acho que é super importante, né? A gente lê a Torá. Está lá em Êxodo, quando o Eterno estabeleceu, a Dani até citou esse texto. Dani citou todos os textos. A gente vai falar um pouco da outra, porque está tudo conectado, né? Mas quando o Eterno, né, fala para Moisés sobre Pêssar, né, está lá descrito em Êxodo, capítulo 12. Eu queria ler a partir do versículo 1 ao 15, depois o 18 e o 20. Diz assim: Adonai falou a Moshe e a Haron na terra do Egito. Ele disse: vocês devem iniciar seu calendário por este mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Falem a toda a Assembleia de Israel e digam: no 10º dia deste mês, cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para sua família, um por casa, exceto se a casa for muito pequena para um carneiro inteiro ou um cordeiro. Neste caso, ele e seu vizinho mais próximo devem compartilhá-lo, dividindo-o de acordo com o número de pessoas que o comerão. O animal deve ser sem defeito, macho, porque prefigurava Yeshua, né, que viria. E pode-se escolher um carneiro ou um cabrito. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês, e então toda a Assembleia da Comunidade de Israel o matará ao escurecer. Vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-lo nos 2 umbrais da porta e na viga superior à entrada da casa em que o comerem. Nessa noite, eles devem comer a carne assada no fogo. Deverão comê-la com matzá e maror. Matzá é o pão sem fermento e maror as ervas amargas. Não a comam crua ou cozida, mas assada no fogo, com a cabeça, as partes inferiores das pernas e os órgãos internos. Que não sobre nada até amanhã. Se sobrar algum pedaço, queimem-no por completo. Eis como vocês devem comê-lo, com os cintos abertos, os sapatos nos pés e a vara na mão. Vocês devem comê-lo às pressas. Esta é a Pêssar, a Páscoa de Adonai. Pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também dos animais do Egito. Executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito. Eu sou Adonai. O sangue servirá de sinal para marcar as casas em que vocês se encontram. Quando vir o sangue, passarei por sobre... Aí, na Bíblia está hebraico, passar... sobre vocês, quando eu ferir a terra do Egito. O golpe mortal não os ferirá. Este será um dia para vocês se lembrarem e o celebrarem como uma festa a Adonai, de geração em geração, ou seja, perpetuamente, eternamente. Devem celebrá-lo como um regulamento perpétuo. Durante 7 dias vocês devem comer matzá. Agora eu queria pular para 18, 20, para a gente ganhar tempo. Do entardecer do 14º dia do primeiro mês até o entardecer do 21º dia, vocês devem comer matzá.
Nesses 7 dias não se deve encontrar nenhum fermento em suas casas. Quem comer qualquer alimento com hametz, fermento, deve ser eliminado da comunidade de Israel. Não importa se a pessoa for estrangeira ou natural da terra. Não comam nada que contenha hametz. Onde quer que vivam, comam matzá. Então, eu aconselho a leitura de todo o capítulo 12 de Êxodo, né? Porque é super importante, mas achei importante a gente ler essa parte, porque fala sobre o Pêssar, né? Sobre o Seder de Pêssar, que é essa refeição cerimonial que a gente celebra até hoje. E fala no contexto original, sim, foi estabelecido. Sim, sim. Mas na prática, aí você perguntou, né? Como que a gente celebra o que está aqui escrito na Torá, que o Eterno ordenou para Moisés, né? Como a gente leu aqui, primeiramente, e o que é mais importante é a remoção do fermento, que acontece na véspera, né? De Páscoa, né? E quando o Eterno fala aqui, né, que é preciso remover o fermento, não comam nada que contenha hametz, onde quer que vivam, comam matzá, que não... Cadê? A gente leu, né, que a gente deve remover o fermento e tal. Na verdade, o que o Eterno está falando? Né? Ele está, através de um ato, né, simbólico de algo físico, ele está ensinando algo muito profundo, algo espiritual. Amém. Né? Porque quando ele diz para que a gente retire o fermento, que é o hametz, que é o pecado das nossas casas, né? Remover o fermento, ele está falando para a gente que é para a gente se autoanalisar, para a gente fazer uma autorreflexão. Qual é o fermento que está deformando essa massa aqui? Né? Qual é o fermento que está tirando a forma original que o Eterno planejou para cada um de nós quando ele nos criou? Então, esse ato que antecede o próprio Seder de Pêssar, que é a remoção do fermento nas nossas casas, é muito importante e a gente tem que envolver toda a família, não é uma coisa específica da mulher, né? A gente tem que envolver o marido, os filhos, porque isso traz um ensino muito importante. E aí, a Torá fala que essa remoção do fermento, né, a gente tem que remover e a gente tem que comer o pão sem fermento, que é o matzá, mas não só naquele primeiro dia, mas durante 7 dias. Né, que é algo muito didático, porque durante 7 dias você vai estar mudando a sua alimentação, você vai estar se privando de uma série de coisas que você no dia a dia come, e aí você vai estar durante 7 dias refletindo. E comendo um pão sem formosura. Exato, né? Exato. Olha só, tudo tem a ver com reflexão, com prestar atenção. Exato. A gente vai ver também nesse período, você falou sobre o fermento e se avaliar. A gente vê Yeshua, né, Jesus falando, examine-se o homem, nesse período de Pêssar, né, sim. Que você vai, tira o fermento, olha para dentro de você, se você tem algo contra alguém, se tem alguma dívida, algo errado, né, que você não fez, desobedeceu um pecado, né, olha como a gente vai ver essas conexões nesse momento do jantar, né, do Seder. Sim, o Eterno é muito didático, você falou que ele é muito detalhista e ele é muito didático também. E ele o tempo todo na Torá, a gente vai vendo que ele se utiliza de coisas físicas para nos ensinar o espiritual. Nossa linguagem. E o próprio apóstolo Paulo, né? Eu queria ler outro texto também, lá em 1 Coríntios 5:6, que fala também, faz essa comparação, né, do hametz físico com o espiritual. Diz assim, em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 ao 8. Sua vanglória não é boa. Vocês não conhecem o ditado? É necessário apenas uma pitada de hametz para fermentar toda a massa? Livrem-se do velho hametz para poderem ser uma nova massa. Porque, na verdade, vocês estão sem fermento, pois o nosso cordeiro de Pêssar, o Messias, foi sacrificado.
Dessa forma, celebremos o Seder sem qualquer vestígio de hametz, o hametz da impiedade e do mal, mas com o matzah da pureza e da verdade. Então a gente já vê como, né, o que a Dani falou, né, na questão histórica, né, os discípulos, os apóstolos, eles viviam, né, esse Seder, eles celebravam da mesma forma que desde lá atrás o Eterno, através da Torá, ensinou, né, para Moisés, quando ele falou, e que vem descrito aqui na nossa Torá. Celebrem. Exato. E aí, então, hametz, né? Às vezes as pessoas perguntam, a gente vê muito isso na congregação, algumas dúvidas surgem, né? O hametz é a fermentação dos 5 grãos, que é a farinha de trigo, a aveia, o centeio, a cevada e a espelta, que é o trigo vermelho, né? E então esses 5 grãos fermentados a gente não pode comer. A gente não pode comer nem aquilo que já fermentou, e aí a gente precisa remover os bolos, os pães, os biscoitos. As massas né? cruas. Exato. Exato. Mas tem um macarrão que é de arroz, que é nessa época a gente pode comer, porque ele não é de trigo. Posição. Exato. E também tem fermento. Isso. Porque o próprio fermento a gente não pode comer, ainda que seja, por exemplo, um bolo de milho. Se você levar na receita fermento, a gente não pode. Né? Então, a gente não pode nada que fermente, nada que leve esses 5 grãos, né, que venha a fermentar, que tenha também o fermento. Então, o que a gente, na verdade, poderia substituir, né? Se a gente remover isso, de que forma a gente substitui? A gente pode usar as farinhas de arroz, de amêndoa, a própria farinha de matzá, né? Você pode utilizar para fazer bolos com farinha de matzá. A gente vê na internet receitas de bolo com a farinha de matzá, ou farinha de amêndoa, ou farinha de arroz, e ao invés do fermento, né, você usa o bicarbonato de sódio. Então, você pode fazer também receitas com o próprio matzá. A gente depois vai falar do matzá, que você faz lasanha com matzá. Lá em casa a gente faz pizzazinha à noite com matzá. A gente pega o pão sem fermento, a gente coloca um molho de tomate, coloca uma mussarela, um orégano, um ovinho cozido, um peito de peru. Você bota um pouquinho no forno, fica uma delícia. Então, legumes, verduras. Exato. E também Fécula de batata. lembrar que é só durante 7 dias. Isso. Então, pode ficar sem. Tem o arroz, tem feijão, tem salada, tem legumes. Eu vi peixe, Tem né, frango. E o importante da fruta também falar que muita gente se confunde, né, e pensa que a questão da fermentação, do fermento, abrange tudo. Não, é a fermentação desses 5 grãos. Porque se você vai, por exemplo, o vinho fermenta, mas é fruta, né, é da uva. E então não há problema. Yeshua usou o vinho na noite do Seder que ele celebrou, exato, com seus discípulos, né? O iogurte também, né? Se for um iogurte que não leve, de repente, uma aveia ou uma coisa assim, você pode, ainda que ele fermente, porque se não tiver nenhum desses 5 grãos. Né? De queijo pode. De queijo, farinha de tapioca, né? Tapioca é uma coisa que a gente come no café da manhã, nesse período, pode né? De Sim. Então a gente tem outras opções, né, para que a gente cumpra na prática aquilo que está determinado na Torá. Agora, é importante que nesse período vai cair exatamente a abertura de Shabat. Aí tem a questão das halós. E não pode ter o fermento. Dá para substituir? Dá. A gente usa o matzá. Né? Nesse período a gente usa o matzá. E como a gente leu aqui, estava até conversando com a Damares antes, né? O texto fala que quando a sua família for uma família pequena, né, nesse caso, ele e seu vizinho mais próximo devem compartilhá-lo, dividindo de acordo com o número de pessoas que o comerão. Então, que você celebre com alguém próximo, né, com um vizinho, com alguém da sua família. Nós aqui celebramos na congregação. Então, às vezes a pessoa ela mora sozinha, mas ela quer viver essa celebração. Quer viver a festa. Quer viver a festa. Então, fazer, né?
né? Está lá em Êxodo 12, Sim. de compartilhar com o vizinho. Tem um detalhe também, não sei se você vai entrar, de o que fazer com o que você tem em casa, né? Se você tem uma farinha que está aí no armário, né? Como que a gente planeja isso, né? O ideal é que você não tenha em casa, né? Porque o Eterno falou, não tenhais em vossas casas. Isso, o ideal é que você não tenha. Quando a gente vai em Israel, nesse período, a gente vê, por exemplo, nos supermercados, eles não têm como tirar tudo, mas eles cobrem com um plástico e aquilo fica indisponível para venda, inclusive. Para ninguém consumir. Para que ninguém consuma esses grãos nesse período, né? Nem o estrangeiro, inclusive, não só o natural, mas aquele que está ali, o turista que está viajando para conhecer Israel, né? Aquilo fica fora de venda, né? E aí é importante falar, né? Porque quem está ouvindo não conhece, algumas pessoas retiram a farinha e dão para quem não comemora, né? Para tirar de dentro de casa, né? Você não jogar fora, né, 1 quilo de alimento, mas como nesse período você não vai estar comendo dentro da sua casa, então é alguma forma de você retirar. Algumas pessoas já nas compras, agora chegando, já nem compram mais produtos. A gente faz isso lá em casa. A gente já vai reduzindo para quando chegar nesse período já não ter. Planejamento. Como a gente falou aqui quando a gente gravou o vídeo do Shabat, né? A gente já se organizar com antecedência, né? E aí, então, depois dessa preparação, né, dessa busca pelo fermento, dessa remoção, dessa reflexão, que é super importante, a gente chega no dia em que efetivamente a gente celebra Pêssar, né, que é o pôr do sol do dia 14 de Nissan. E como a gente leu aqui, em Êxodo 12, especificamente no versículo 8, fala assim, nessa noite eles devem comer a carne, né, o cordeiro, assada no fogo. Deverão comê-la com matzá e maror. Então, o que a Torá diz para a gente, que os elementos tradicionais, né, do Seder de Pêssar, dessa refeição cerimonial de Pêssar, o cordeiro, o matzá e o maror. E embora aqui não fale expressamente, mas a gente crê, né, que havia também fruto da vide, porque naquela época o vinho era a bebida mais comum que existia, né? A gente vê inclusive lá quando Yeshua celebra o último Seder, né, de Pêssar com os discípulos, ele fala, né, do vinho e do pão sem fermento, né, o meu corpo e o meu sangue que é dado por vós. Então, esses seriam os elementos, o cordeiro, o matzá, as ervas amargas e o fruto da vide. Hoje, nós não usamos o cordeiro, né, na celebração, porque nós não temos mais o templo, né? O segundo templo foi destruído pelo Império Romano e era lá onde deveria ser feito o sacrifício do cordeiro. Então, nós não usamos mais o cordeiro. Só que, pela cultura judaica, nós temos um prato que é muito bacana também, embora a gente aqui na congregação, na Missão Bereshit, a gente não use, mas existe um prato que é a quiará, né, Cláudia? A quiará é um prato que tem 6 elementos, né, que toda a cerimônia estabelecida na Haggadah de Pêssar, né, que na cultura judaica se segue, que toda a cerimônia ela envolve esse prato por causa dos elementos. Simbolismo de cada um, né? Simbolismo deles. Porque é uma festa de memória, é uma festa que você mantém viva as tradições e a explicação do que aconteceu, né? Aí envolve as crianças, envolve toda a família, e tudo tem uma lição e uma lembrança, o porquê de um elemento, o porquê de outro. Então, na quiará, que é essa travessa do Seder, ela, como eu disse, é o ponto focal, né? Dessas 2 noites de Pêssar, que eles celebram 2 noites. E que conta esses elementos simbólicos. Tem o matzá, né? São 3 partes. O zeroor, que é o osso queimado, que representa o cordeiro usado antes no sacrifício no dia 14 de Nissan.
que hoje se usa um pedaço ou um pescoço de frango torrado e sem carne, ou uma asinha de frango. Ou do cordeiro, uma Ou própria um cordeiro. pedaço do cordeiro doce, mas muitos não gostam por causa da relação com o O cordeiro do sacrifício que não pode fazer mais. Por conta do O ovo, que é Beitzá, né, que representa a oferenda na véspera de Pêssar no templo, e representa o luto, porque não há mais o templo. As ervas amargas, que são 2 tipos, tem o maror, que é para lembrar da amargura do tempo da escravidão, como o povo sofreu. Então, por isso essa erva, quando todo mundo tem que comer, até as crianças, eles provam aquele amargor, é ensinado para eles, olha, o nosso povo passou por isso muitos anos, né? Na palavra diz 400 anos, o Eterno disse 400 anos, depois é citado 430 anos, apesar de outros historiadores citarem outro Períodos período diferentes. de tempo. Isso foi o que o Eterno disse para Abraão: seu povo ficará 400 anos no Egito, e ficou 430. Então, para que se lembre do sofrimento e da grande libertação que o Eterno proporcionou ao povo. O Haroset, que é uma pasta muito gostosa, feita para você lembrar, né, que aquela massa ela foi muito trabalhada pelo povo enquanto escravo, né, fazendo tijolos. Essa massa, ela leva maçã, nozes, pera, né? Tem uma receita pastinha. que leva vinho. Sim. Um pouco de vinho. O carpaz, que são vegetais, né, que pode ser a batata cozida, o salsão, a salsa, que para lembrar do trabalho árduo também, que também é outra erva amarga. E é molhado na água com sal, né? Com sal. Para lembrar das lágrimas, né? Do período da escravidão. E essa cerimônia, né, de Pêssar, na cultura judaica, ela leva quase 4 horas. Então, é onde toda a família participa, principalmente as crianças, né, fazendo perguntas e os outros elementos. Sim. E falando mais um pouquinho sobre esses elementos, né, que tradicionalmente a gente usa porque estão expressos aqui na Torá, as ervas amargas a gente costuma usar ou a alface romana, ou a endívia, ou a raiz forte, né? E o que simboliza, como a Cláudia falou, né? Quando simboliza o tempo da escravidão, né? O tempo em que eles sofreram as dificuldades, né? Todo aquele período da escravidão. E nos nossos tempos, nós que vivemos, né, o judaísmo messiânico, o tempo em que nós vivíamos sem Yeshua, né? O tempo em que nós vivíamos dominados pelas nossas próprias vontades, dominados pelos nossos pecados, né? Em que a gente não tinha o pleno conhecimento daquilo que a Torá nos outorga. O período do nosso Egito. Isso, exatamente. E aí, quando a gente come essa erva amarga durante o Seder de Pêssar, né, que a gente mastiga aquela coisa amarga, aquela coisa que não é saborosa, a gente está reafirmando, né, o nosso desejo de seguir para Canaã. Né? A gente está reafirmando o nosso desejo de passar pelo Mar Vermelho, de seguir para aquilo que o Eterno estabeleceu para a gente. Eu quero aquilo que o Senhor prometeu, eu quero fazer parte de tudo isso que o Eterno planejou para aqueles que o amam. Né? Então, quando a gente está comendo, a gente está reafirmando isso, a gente está reafirmando a nossa identidade de povo sacerdotal, de querer cumprir o propósito profético para o qual o Eterno nos chama. Amém. E o engraçado, assim, eu vi esses dias uma postagem falando, que eu achei muito interessante sobre as ervas amargas, que falava, né, da diferença dos padrões do mundo para os padrões da Torá, né? Porque o mundo ele
quando você erra, quando você vive, né, escolhas erradas, posicionamentos errados, ele fala, deixa para lá, o importante é você ser feliz, segue adiante, né, até porque tudo é muito relativo, né, hoje em dia tudo tem sido muito relativo, o que é errado para você não é para mim e pronto, né, vamos seguir. E a Torá não, a Torá, ela manda que a gente, através dessa celebração, né, do Seder de Pêssar, ela manda que a gente traga à memória aquilo que aconteceu lá no passado, que a gente traga à memória o tempo da escravidão, para que a gente compreenda o que nós éramos, de onde nós fomos tirados, e o que nós somos hoje, e o que nós seremos, porque Pêssar não é só uma questão histórica, mas é uma questão profética. A gente vê lá em Apocalipse, né, isso. Então, o Eterno, quando ele manda que a gente celebre anualmente, eternamente, o Seder de Pêssar, é para que a gente traga à memória isso, para que a gente reflita a cada ano o que nós éramos, o que nós somos, né? Não para que a gente traga culpa sobre os nossos ombros, mas para que a gente compreenda, para que você compreenda, né, o preço do pecado e o valor da redenção que Yeshua te ofereceu para mim, para você, para cada um de nós. Amém. Né? E depois também um outro elemento que é importante é o matzá, que é o pão sem fermento. Mostra aí. Olha que prato lindo, gente. Específico para matzá. Dá para ver aí, né? E aí, no Seder de Pêssar, nós temos 3 matzot, né? Que é o plural de matzá, e que simboliza os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Né? E durante o Seder de Pêssar, o matzá do meio, que simboliza Isaac, ele é partido ao meio, né? E uma parte, vou colocar aqui, uma parte é colocada dentro a parte maior. Dentro desse tecido, eu esqueci o nome, como chama? A ficomã. Não, o tecido. Esqueci. Afikoman. Tem um nome específico para esse. Mas não é posto aqui dentro. Exato. E ele é escondido. Vai sair. Ele sai Fica na mesa. durante todo o restante do Seder de Pêssar. Ele é escondido. E aí, no final da cerimônia, as crianças, né, são conclamadas a procurar por ele. E aí as crianças vêm, é um momento muito gostoso, muito bacana, né? Em que as crianças vêm e trazem o Afikoman. A palavra Afikoman significa veio, foi e retornará, né? E simboliza exatamente Yeshua, Com certeza. né? O pão que caiu do céu, o pão que veio do céu, que desceu do céu, né? Ele veio, ele ressuscitou e ele retornará, Também. né? E aí, você quer falar alguma coisa? Isso aqui, esse simbolismo é lindo, É lindo. né? Você vê que todos os símbolos estão trazendo o que Figura de Yeshua. e que o Eterno estabeleceu o tempo todo, né? E a gente vai ver como a gente foi afastado de tudo isso, comemorando de uma forma tão equivocada, tão superficial, sem entendimento, né? A gente vai ver os ovos de chocolate, o coelho, não tem parte com isso, porque veio Não do faz sentido, paganismo, né? nenhum. Isso é mistura, isso é uma contaminação nas coisas santas que nós estamos falando aqui, né? Olha, o Afikoman é Yeshua, que é trazido na cerimônia pelas crianças, e a gente sabe que a palavra de Deus diz que nós temos que ser puro como as crianças, Para herdar o reino dos para céus. herdar o reino. Então, quando a gente começou a conhecer esses símbolos, entender o motivo de cada um deles, né, a gente então tem se apaixonado por essas celebrações e entendido e deixado, né, os ensinos errados, os equívocos que a gente aprendeu nessas celebrações, nessas datas, né? Ouvir isso tudo é maravilhoso, né? Sim. E aí, continuando, né, falar sobre o matzá, pega para mim umzinho aí, Dani. Os ingredientes do matzá, desse pão sem fermento, é farinha de trigo, água e azeite. Não tem fermento, né? E aí, por conta disso,
quando a gente olha para esse pão, isso leva a gente a refletir sobre o texto lá de... Sujei tudo aqui. O texto lá que fala sobre Efésios, né, que diz que nós temos que ser a noiva sem mácula, né, sem rugas, né, sem fermento. Né? Temos que ser a noiva que se adorna para o seu noivo, né? que vive sem o jugo desigual, que vive buscando ser como ele é, e por isso sem o fermento, sem os nossos achismos, sem a nossa sensação de autossuficiência, sem aqueles pecadinhos de estimação, né? Que às vezes a gente acha que não tem tanto problema, né? Depois eu mudo, depois eu abro mão disso e vai postergando e aquilo se torna algo normal na sua vida. Mas esse aqui é o pão sem fermento. E quando a gente olha para ele, é exatamente isso que a gente reflete. E quando a gente olha para esse pão, não sei se vocês conseguem ver bem daí, mas ele é um pão que ele não tem nenhuma ondulação. Se você olhar assim, olha, ele é retinho. Né? É diferente da halá, quando a gente come no Shabat, como a Damares falou, né? Que por conta do fermento tem as ondulações, tem toda aquela formosura, irregularidade, né? Mas esse aqui, ele tem exatamente as características de Isaías 53, que diz que nele não foi achado formosura, não foi achado beleza, né? E é um pão linear, mas isso também reporta a gente a questão da constância, da obediência, porque Yeshua foi assim, Yeshua foi constante, Yeshua foi obediente até o último suspiro de vida. A gente lê na Torá que ele diz, né? Se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a sua vontade, quando ele orava ao Pai. E é isso que reflete o matzá, quando a gente vê que ele é um pão linear. É a obediência que o Eterno requer de nós, né? A constância, é andar de fé em fé, não assim, de fé em dúvida. De fé em dúvida, parece que tá capenga, um dia eu tô bem, um dia eu tô mal, como se fosse uma montanha russa, né? E também algo muito interessante, não sei se vocês conseguem observar, o matzá ele tem vários furinhos, né, que na confecção, quando ele é feito, ele é perfurado para que saia o ar da massa, né, e diminua a fermentação, não haja fermentação, né, para propiciar que não haja fermentação. E exatamente como está descrito em Isaías 53, né, que pelas nossas feridas, né, ele foi perfurado, né, pelos nossos pecados, né, pelas nossas transgressões, né, ele foi ferido. E também quando a matzá está sendo confeccionada, depois dela ser perfurada, ela tem que ser levada ao fogo, porque o calor impede que ela fermente, né? Impede que ela sofra essa deformação. E isso serve também como uma lição para a gente refletir, que nós precisamos ser levados ao fogo, nós precisamos passar pela presença do Eterno para não fermentarmos, né? Para que a gente esteja perfeito aos olhos do Pai, ou ao menos buscando a perfeição, ainda que a gente não consiga, né? Mas buscando a cada dia, né? Então o matzá é precioso demais, é uma reflexão linda que a gente faz durante o Seder de Pêssar. Em casa, né? Sim, sim. Você encontra na internet. Mas existe um período, né, para essa fermentação. Sim, 18 minutos. 18 minutos, então... Aí o forno antes. Eu trouxe até uma receitinha rápida de matzá. Que você pode fazer em casa ou comprar. Sim. Esse foi comprado na internet. É fácil encontrar na internet, né? Os ingredientes são farinha de trigo, sal, azeite ou outro óleo e água. Só isso. E você pode ainda colocar ervas aromáticas, porque o mandamento é comer o pão sem fermento, Sim. matzá. E você faz essa massa rapidinha, e entre o início e o fim da parte do forno, né? Indo até a parte do assar, né? Assar,
18 minutos. Sim. E você pega esses ingredientes, que as quantidades a gente pode até deixar no final, Também na descrição. na descrição do vídeo, e você faz rapidinho. Você tem um lanche, porque você não precisa comer o dia inteiro, e você vai cumprir o mandamento, que o Eterno disse: coma matzah. Isso. E eu acho bacana a gente também ressaltar aqui que o matzah é diferente da halá, né? Porque a halá, ela simboliza a provisão, né? Mas o matzah significa libertação. Por isso que um tem fermento e o outro não. Mas ambos simbolizam Yeshua, o pão que caiu do céu. Só que em contextos distintos, né? Então, tem até um texto aqui, eu separei para a gente ler rapidinho, que está em João capítulo 6, versículo 48. Diz assim, Yeshua falando: eu sou o pão que é vida. Seus pais comeram maná no deserto e morreram. O pão que desce do céu é tamanho que uma pessoa pode comer dele e não morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Além disso, o pão que dou é minha carne, e eu a darei pela vida do mundo. Amém? E aí, passando agora para os últimos elementos desse Seder de Pêssar, né, nós temos 4 cálices, que tradicionalmente são utilizados em algumas congregações, em alguns lugares a gente tem o 5º cálice. Aqui na nossa congregação nós usamos os 5 cálices, né? E o que significa o fruto da vide, né? Porque nesses cálices lindos que estão aqui, que a gente trouxe para mostrar para vocês, a gente coloca durante o Seder de Pêssar o fruto da vide, que pode ser ou o suco de uva ou vinho, né? E cada um desses cálices, eles são baseados em promessas estabelecidas no texto da Torá, que é o Êxodo 6, que eu também quero que a gente leia rapidinho, porque também é muito importante para você entender o simbolismo de cada um desses cálices. Vamos ler lá rapidinho, Êxodo 6. Êxodo 6, versículo 6, diz assim: portanto, diga ao povo de Israel: eu sou Adonai, libertarei vocês dos trabalhos forçados pelos egípcios, e os resgatarei da opressão deles, e os redimirei com braço estendido e grandes juízos. Eu os receberei como meu povo e serei o seu Deus. Assim saberão que eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os libertou dos trabalhos forçados pelos egípcios. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como sua herança. Eu sou Adonai. Então, nesse texto existem 4 verbos: libertarei, resgatarei, redimirei e receberei. Esses 4 verbos são 4 promessas e são simbolizadas nessas 4 tacinhas, né? Nesses 4 cálices. O primeiro cálice é o cálice da separação, que simboliza que nós somos um povo que foi separado do Egito, que foi separado, né, daquele povo que vivia na escravidão. Perdão, na escravidão não, no Egito. A segunda tacinha significa a libertação, que uma vez nós fomos separados e depois nós somos libertos. Essa libertação fala da libertação física, da saída do Egito. A terceira tacinha fala... Você pega daí. fala da redenção, né? Que agora não mais a libertação física, mas a libertação espiritual. Porque não basta a gente sair geograficamente do Egito, o Egito precisa sair de dentro de nós, né? E é nesse momento em que Yeshua, quando ele está celebrando o Seder de Pêssar, ele fala para os discípulos dele, né, que através daquele fruto da vide, que simboliza o sangue dele, ele estabelece uma nova aliança, né, que agora é a Torá inscrita no nosso coração e na nossa mente.
E a Cláudia, pelo suspiro, quer falar alguma coisa, Cláudia? É que é tão lindo o simbolismo dessa taça, né? Que a gente até... Taça da redenção. Da redenção. A quarta taça é a taça da adoção, né? Que o Eterno, ele nos separa, ele nos liberta, ele nos redime e ele nos adota. Amém. Porque o sacrifício de Yeshua, o sangue de Yeshua, ele não foi só para trazer a salvação para a gente, mas foi para nos aproximar de Israel, né? Para nos tornar um só povo, uma só família, né? Para que nos fazer co-herdeiros, co-participantes das alianças, das promessas estabelecidas para o seu povo. E a quinta tacinha é o cálice de Elias, né? Que nem todas as congregações usam, nem todas as sinagogas, né? Mas que simboliza o espírito de Elias, né? Aquele que está por vir para anunciar. Que prepara o caminho. Exato. Para a vinda ou para o retorno. Exato. Em algumas congregações não se toma. Tem a quinta taça, mas não se toma. E outras congregações têm a quinta taça e toma-se. Porque a gente entende que nós somos, né, aquele que tem que anunciar. Preparar o caminho, né? Preparando o caminho. Exato. Assim como João, né? O Batista. Então, essas são também as 5 taças que fazem parte do Seder de Pêssar, com esse simbolismo lindo, né, que completa a nossa refeição cerimonial. E depois desse Seder, dessa refeição cerimonial, a gente parte para refeição normal, né, de comes e bebes. Refeição festiva. O jantar, exato. Jantar especial. Exato. Nesse dia tem que ser um jantar especial. Eu vou falar a palavra. Com alegria, né? Com júbilo, né? Com grande festa. E aí, logicamente, sem fermento. Sem fermento. Um cardápio sem fermento. E é isso. Acho que é isso. E aí as pessoas, às vezes, né, se perguntam se eu preciso ter uma quantidade, né, de taças, se eu tenho 10 membros na família, eu preciso ter 50 taças. Não, a mesma taça Isso. você vai repondo. Também é uma opção. É Você uma pode ter só uma taça Exatamente. e ir enchendo. E enchendo. À medida que vai lembrando do significado de cada uma, um golinho, Isso. e você já lembra o outro significado. Isso dá para Exato. você fazer em casa, né? Exatamente. Esse memorial. Exatamente. Cláudia Palácio, qual seria a relação entre a festa de Pêssar e Yeshua? Bom, aqui em todo momento, né, nós estamos falando exatamente do nosso Senhor e Redentor, Yeshua. E Pêssar é a festa da libertação, né, onde nós somos redimidos, nós somos resgatados, né, da opressão, da escravidão. E desde do Éden, né, o Eterno já providenciou um livramento, um remédio para o erro da humanidade, porque Adão e Eva foram expulsos do Éden, e o Eterno já falou, né, já deu a providência que a semente de Eva e da serpente, elas teriam uma relação de guerra, né? E ele colocaria animosidade entre a semente da serpente e a semente da mulher. A semente da mulher ia pisar na cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Então o Eterno ali já estava dizendo, né, que haveria um descendente que faria o resgate ao Gan Éden. E nós, né, voltando um pouquinho sobre a festa de Pêssar, a gente tem que lembrar que Pêssar, como diz no original hebraico, é passagem, né? E é uma festa de substituição, porque Pêssar foi um momento que o Eterno matou todos os primogênitos da terra do Egito, tanto de homens, dos seres humanos, quanto dos animais. E para aqueles, né, que é o povo que o Eterno queria resgatar, não serem atingidos por esse decreto, o Eterno ordenou que fosse sacrificado um cordeiro
macho, e o sangue fosse colocado nos umbrais e na terça superior da porta. Se não fosse realizado dessa forma, o anjo cumpriria ali o decreto, porque o objetivo do anjo era cumprir a missão que o Eterno deu a ele, de matar os primogênitos. E o próprio Eterno providenciou essa substituição de um sangue inocente, um cordeiro. E em Pêssar, o Eterno fez isso com as famílias, com o povo. E na plenitude dos tempos, o Eterno enviou a semente da mulher, Yeshua, para esmagar a serpente. E esse sacrifício, ele não seria só para uma família que estava dentro de uma casa. Esse sacrifício seria em favor de toda a humanidade, de uma vez por todas. E esse sacrifício de Yeshua, né, com ele, a nossa libertação do estado de pecado, né, estado pecaminoso, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, Yeshua. É bom falar sobre isso, eu gosto. Sim, é uma delícia porque ele é o autor e consumador de toda a nossa fé. Amém. Ele é o foco de todas as festas, todos os encontros marcados que Adonai fez com o povo, ele tem a semente de Yeshua nesse encontro, né? Tudo que nós fazemos tem o objetivo de reconhecer quem é o Mashiach, quem é o rei que o Eterno colocará sobre o seu povo. Nós também, né? E no milênio nós reinaremos com ele, participaremos de todas as celebrações com ele, e depois por toda a eternidade. Então, Yeshua é o foco, né? Ele é a providência do Eterno para nos levar de volta ao Gan Éden, para podermos experimentar da presença do Eterno, caminhando conosco toda a viração do dia novamente, só por Ele. Ele é a providência do Senhor. E como a Dani já tinha lido, né, em Lucas, sobre a celebração de Pêssar, né? Qual a relação entre Pêssar e Yeshua? Yeshua é o Cordeiro Pascal, né? Ele era o Cordeiro que o Eterno já tinha dado uma mensagem desde lá de quando Abraão ia sacrificar Isaque, né? Lá na passagem original do hebraico está escrito, né? Homem-cordeiro. A primeira menção fala de homem-cordeiro, num contexto que não tinha nada de homem, né? Então ali o Eterno já estava dando uma mensagem, estava dando sinais daquilo que ele faria no futuro. E em Lucas, né, quando tem a celebração do último Seder de Pêssar, realizado por Yeshua, ele deu ordem aos seus discípulos para preparar o Pêssar, o Seder de Pêssar, né? Então aí a gente já vê que Yeshua cumpria os mandamentos, cumpria as festas, porque para isso ele veio, né? Para ser perfeito e para que nós nos espelhássemos nele. Ele é o Cordeiro, então nós temos que nos alimentarmos dos ensinos dele, da carne dele. Cláudia, você fez um comentário e é importante como é importante a gente estudar no contexto original, né? Você falou, pastora Ana também falou sobre um cordeiro homem, né? No original a gente vai encontrar a palavra ish, que é usada para o gênero masculino homem, né? A gente vai ver a tradução falando macho, que pode ser usada para os animais, mas no contexto original o texto vem ish, homem, né? O homem. Então a gente vai ver essa conexão com o Yeshua, a gente está falando por conta disso, a palavra que é usada aqui, né? Bom, voltando, né, esse último Seder de Yeshua, ele conversando com os discípulos, ele preparando o coração dos discípulos, porque ele já sabia que ele estava ali nos últimos momentos dele, porque ele já sabia que ele foi preparado para aquele tempo, para ser o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Então, em Lucas 22:14 está escrito: quando chegou a hora, Yeshua e os emissários, que são os discípulos, se reclinaram à mesa, e ele lhes disse: desejei muito celebrar este Seder com vocês antes da minha morte, pois lhes digo, eu não celebrarei outra vez até que ela receba o significado pleno no reino de Deus. Né? Ele vai voltar,
Ele voltará. Baruch Hashem. E nós, Amém. esse último cálice aqui, Amém. Sim. é o nosso papel propagarmos, né, esse evangelho maravilhoso. Preparar o caminho. Então, pegando um cálice de vinho, disse uma brahá, ele disse uma bênção, como a tradição ensina que se faça, e falou: peguem isso e partilhem entre si, porque eu lhes digo que agora em diante não beberei o fruto da videira. Então, ele não celebraria Pêssar antes da plenitude, ele não beberia novamente o fruto da vide, não beberei o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Também pegando um pedaço de matzah, que era um pão sem fermento, perfeito, disse a uma brahá, partiu, e dando a eles disse: isso é meu corpo, dado por vocês, façam isto em memória de mim. Ele fez o mesmo com o cálice e após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança confirmada pelo meu sangue derramado por vocês. Yeshua não pegou um pedaço de cordeiro. Yeshua pegou um matzah. Porque o cordeiro era ele mesmo, que havia de ser sacrificado durante o dia do dia 14 de Nissan, né, de Aviv, que eles estavam celebrando esse Seder na primeira noite, que na cultura judaica se celebra 2 noites, no dia 14 e no dia 15 à noite. No dia 14 é o dia do sacrifício do cordeiro, que começa o dia ao pôr do sol. Então, ele estava celebrando essa primeira refeição depois do pôr do sol, o Seder. E aqui vimos como esse momento, depois de cear, né, ele cantou um hino, que é um cântico hebraico, com certeza, se dirigiu ao monte, e o que era costume dele, né, para orar, e ali ele sabia todo o sofrimento que ele havia de passar. E ali ele clamou ao Eterno que, se possível fosse, que passasse esse cálice dele, mas que fosse feita a vontade do Eterno. E ele sabia tudo que ele ia padecer. E ali ele sabia que o traidor já tinha saído para cumprir o propósito dele, né? Porque já tinha tido esse discurso durante o Seder, ele já tinha conversado com os discípulos, já tinha aquele questionamento, quem o trairia. Então, Yeshua já sabia de todos os fatos, tudo que ia acontecer. E ali, ele, orando, né? Ele passou uma noite de agonia, e ali chegou o traidor, com várias pessoas do Sinédrio, ele foi preso, ele foi levado ao Sinédrio, ele foi levado a Herodes, ele foi levado a Pilatos, ele foi julgado, condenado, foi açoitado, sofreu por nosso pecado, por nossa culpa, foi pendurado no madeiro e morreu, para que nós não fôssemos mortos espiritualmente. Ele passou esse período de sofrimento, ele foi o sacrifício perfeito, ele foi o cordeiro perfeito, preparado antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos herdar, através da fé nele, a vida eterna. Ele é a providência do Eterno, e quem crê nele não verá a segunda morte. Gente, isso é a maior prova de amor, não é? Verdade. É por isso que a gente diz que Pêssar é uma linda história de amor, né? Que o Eterno por nós, é lindo. Assim, né, como o Eterno julgou os deuses do Egito, quando ele tirou o povo através daquele monte de pragas, né, Deus ali estava julgando os deuses do Egito. Da mesma forma, Deus julga os deuses do mundo, o Deus desse século, com Yeshua. E Yeshua citou: assim como o Eterno... Está escrito que Yeshua disse em João 12:31, chegou a hora de este mundo ser julgado, agora será expulso o governante deste mundo. Quanto a mim, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Ele é o Cordeiro de toda a humanidade. Aleluia. Quando Yeshua veio,
né? Ele veio no tempo certo, né? O Eterno, ele prepara a fruta, ele espera a fruta amadurecer para que ela seja colhida. Ninguém é colhido de vez, a gente é colhido maduro. No Egito também, Deus só tirou o povo do Egito quando o Emori já tinha sido julgado, já havia um decreto de morte para o povo Emori. E aqui também, quando Yeshua veio, ele veio e não encontrou o povo servindo ao Eterno como deveria. Ele encontrou um ambiente corrompido. Havia 2 sumos sacerdotes, coisa que não foi estabelecida pelo Eterno. O Eterno estabeleceu 1, e haviam 2. E havia também muita hipocrisia no meio daqueles que ensinavam. Existiam muitos fariseus com coração puro, mas existiam muitos fariseus hipócritas que colocavam peso extra sobre o povo. E Yeshua veio para julgar isso também. Ele veio nesse tempo porque ele deveria vir num tempo que ele fosse rejeitado, porque ele não seria morto se ele tivesse sido aceito pelos seus. E também nós sabemos, né, que Deus cegou a eles parcialmente, para que a plenitude dos gentios fosse atingida e alcançada. E o Eterno tem feito isso, né? Tem despertado no meio de vários povos. Nós somos despertados também pelo Eterno para o retorno da palavra sã, né? Para o retorno da celebração das festas, dos encontros marcados dele. E para isso, Yeshua tem dado o tempo aceitável, né? O tempo aceitável do Senhor, porque um dia ele fechará a porta. E nós temos que estar atentos para esses tempos do Eterno, porque não é qualquer momento. Yeshua, ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele é o Cordeiro do Eterno a nosso favor. E eu gostaria de ler um trecho muito importante, né, que mostra como só ele é perfeito. Um trecho do nosso livro de revelação, né, escrito para todas as comunidades do Eterno. Apocalipse, capítulo 5, a partir do 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o rolo e romper os selos? Mas ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra era capaz de abrir o rolo e olhar o que havia nele. Chorei e chorei, porque ninguém foi achado digno de abrir o rolo e olhar para ele. Um dos anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Yehudá, a raiz de Davi, venceu para abrir o rolo e os 7 selos. Então vi um cordeiro, que parecia ter sido morto, em pé, junto do trono e dos 4 seres viventes. No círculo dos anciãos, ele possuía 7 chifres e 7 olhos, que são o espírito séptuplo de Deus, enviado a todos. Perdão. Versículo 6. Então eu vi um cordeiro, que parecia ter sido morto, em pé, junto do trono e dos 4 seres viventes, no círculo dos anciãos. Ele possuía 7 chifres e 7 olhos, que são o Espírito séptuplo de Deus, enviado a toda a terra. Ele se aproximou e pegou o rolo da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao tomá-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. E eles cantavam um novo cântico: Tu és digno de receber o rolo e quebrar seus selos, pois foste morto e com o preço do teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizestes deles um reino para ser governado por Deus, Kohanim para lhe servirem, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Baruch Hashem. Aleluia.
Amém. Aleluia. Aleluia. Silêncio. Profundo. Somos nós. Aleluia. Nosso Cordeiro, Baruch Hashem, Yeshua HaMashiach. Como é Já profundo. estamos terminando aqui. Foi muito conhecimento, né? Muita coisa, assim, muita informação. Uma festa, né? Assim, muito especial. Sim. E está se aproximando, ainda dá tempo para quem, né, ainda não retirou, né, o fermento, ainda tem um período para retirada. E aí, a pessoa, por algum motivo, não conseguiu participar dessa festa. Tem uma segunda chance? Essa festa é tão importante que ela tem uma segunda chance, Amém. uma segunda oportunidade, né, de participar, que é o Pesach Sheni. Amém. Então, quem não puder participar da celebração, que vai ser agora na próxima segunda-feira, tem a oportunidade, depois de 30 dias, 30 dias, no participar. 14º dia, né? Já no segundo mês. Isso, participar. Considerações finais, pastora Ana Paula? Então, esperamos que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem esse momento tão especial, né, da celebração de Pêssar, que vocês possam viver, né, mais esse tempo designado pelo Eterno, esse encontro que o Senhor estabeleceu para cada um de nós, e que você desfrute ao máximo da presença do nosso Cordeiro Pascual, né, que morreu por cada um de nós, para que nós tivéssemos vida, para que nós pudéssemos escrever uma nova história nas nossas vidas. Tá bem? Amém. Grande beijo a todos. Se eu puder deixar, então, uma consideração dentro daquilo que eu compartilhei, peço a você que considere tudo que você ouviu, a humildade, mais uma vez, a humildade de pensar nos textos, de colocar o seu coração diante do Eterno, com uma reflexão profunda de uma herança que recebemos, que pode ter equívocos, que pode estar nos desviando do verdadeiro tempo, daquilo que realmente agrada ao Eterno. Se você tem o desejo real, verdadeiro, de agradar a Deus, pense em tudo que nós conversamos aqui, faça uma reflexão e que haja luz sobre Amém. o seu pensamento. Que o Eterno traga libertação nesse período de Pêssar, Amém. do entendimento que você recebeu como herança, porque pode haver equívocos. Pense nisso. Essa é a minha reflexão. Ângela? Bom, queridos, eu estou muito feliz por esse momento, de poder estar compartilhando isso. Celebre Pêssar, a morte do Cordeiro, o sacrifício, a passagem que o Eterno proporcionou para que você não fosse julgado com o mundo, mas para que você tivesse libertação do pecado, para que você fosse resgatado para uma vida eterna. Celebre a ressurreição no dia seguinte ao Shabat, que é Bicurim, é a festa da ressurreição. Amém. É a festa da primícia da cevada. Primícia dos Celebre. mortos. Yeshua. Sim, ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, Yeshua. Aleluia. Cumpriu o Pêssar, o sacrifício. Cumpriu o Bicurim, que é a primícia da cevada, da ressurreição. E ele vai cumprir todas as festas, porque o Eterno é fiel. E nós somos fiéis a ele e queremos passar isso para vocês também. Celebrem os 7 dias de Matzot, que são 7 dias sem fermento em casa, porque seria obediência ao Eterno. Não faça porque estamos falando ou porque estão ensinando outra coisa para vocês. Façam porque vocês querem se sujeitar àquele que sujeitou todas as coisas sob os pés de Yeshua. Amém. Obediência. Então, estamos encerrando. Esse é o nosso Chá com Torá, especial Festas Bíblicas. Amém. Não deixem de curtir o vídeo, não deixem de compartilhar, Amém. ok? E vamos lá. Lehai. E Pêssar Sameach. הוציאנו ממצרים
ידיים הוציאנו ממצרים. אילו אילו נתן לנו את השבת נתן לנו.